Oi, pessoal, aqui quem fala é Felícia, da plataforma Brasileirinhos. Isso é mais um bate-papo PLH. E hoje a gente tem a muito ilustre presença da Cláudia Storvik, que está falando com a gente lá de Portugal. Tudo bem, Cláudia? Oi, Felícia, tudo bem? Que bom que a gente tem você hoje aqui. E a Cláudia tem uma história super interessante, super bacana com o PLH, que na realidade não começou em Portugal, começou na Inglaterra, certo? Então, conta aí pra gente, tem blog no meio, conta tudo pra gente. Então, na verdade, começou na Noruega, porque eu engravidei e eu morava na Noruega. Eu sou casada com um norueguês e estava trabalhando lá e durante a gravidez eu me mudei para a Inglaterra. Já estava tudo preparado para a gente se mudar para lá e nesse processo todo eu tive que começar a pensar. E agora, né? A gente vai ter um filho, meu marido é norueguês, eu sou brasileira, a gente está indo morar na Inglaterra. O que vai acontecer? Aí que a coisa eu acho que tem que ser natural sempre, né? E nesse caso não foi muito pensada. Eu achava que não tinha outra opção. Desde a gravidez eu conversava com a criança em português. E era natural. Então foi assim. Só que quando começou a acontecer, quando a Camila nasceu, e ela começou aquela coisa, 3 línguas tal, eu resolvi tentar ver como que a coisa funcionava para as outras pessoas. Fui tentar ler para ver se existia se alguém tinha escrito alguma coisa sobre isso, se existia alguma pesquisa, algum tipo enfim, de informação que me ajudasse, porque eu sou muito assim. Qualquer problema que eu tenho, qualquer situação, eu vou e eu leio tudo sobre aquilo. Tudo que houver. Então eu falei, vou ler o que tiver por aí. No meu caso, eram 3 línguas envolvidas. Então tinha, na verdade, muito pouco. Minha filha tem 17 anos agora. Então tudo isso foi antes da internet. A internet até existia, mas não tinha esse volume de informação que tem lá hoje. Então existia uma revistinha que chamava-se Multilingual Family Newsletter, ou Bilingual Family Newsletter, não me lembro. E era editada por uma finlandesa. E eles tinham muitos artigos interessantes. Era uma das poucas coisas que existia naquela época, era impressa. E eu assinei a newsletter e recebi, aí comecei a escrever para eles, dizendo, tudo bem, vocês escrevem, mas a minha situação é meio especial, e eu não vi ainda nenhum artigo. Aí eles foram fantásticos, me mandaram um pacote com artigos antigos, todos tratando de trilinguismo e tudo mais. Aí eu comecei a ler e comecei a ver, meu Deus, isso é um mundo, né? Isso é uma outra coisa. Enfim, mas aí com o tempo eu fui vendo que bilinguismo, trilinguismo, é tudo a mesma coisa. Tanto é que o blog é Filhos Bilíngues, não é Filhos Trilíngues, não é? Então, E é uma coisa assim, o teu filho pode ser trilíngue, mas a tua parte é uma língua, não é? E a criança, se ela fala outras 2, 3, 4, isso aí não vai ter nenhum peso naquela língua que é a tua, a que você usa para se comunicar com ele, que está tentando transmitir. Eu acho que não existe um limite. Existe a situação de, se você tem muitas línguas, se você está expondo a criança a muitas línguas, ela não tem o estímulo suficiente em cada uma, ou em todas, para realmente aprender. Então vão ter línguas que vão só estar lá no ar, que a criança não vai. E a criança também, ela precisa ter alguma coisa que ela consiga se comunicar. Então, ela provavelmente vai escolher a que é mais, que é mais desenvolvida no ambiente, e aí talvez as outras sofram. E foi quando eu comecei a ver, e daí eu comecei a procurar brasileiras. Até então eu não tinha contato, simplesmente morei em lugares onde não existiam comunidades brasileiras grandes, e não tinha um grupo de brasileiras ou de famílias brasileiras com quem eu me relacionasse assim, bastante. Depois que a Camila começou a crescer, eu achei que precisava. Aí fui procurar. E eu era daquelas assim, eu escutava alguém no parque falando português, eu ia lá, inclusive algumas das minhas melhores amigas eu conhecia assim, eu ia lá e entrava, você é brasileira, esse é teu filho, e já, entendeu?
Porque no fim está todo mundo numa muito parecida. Hoje em dia é diferente, como eu falei, porque você tem a internet, você tem virtualmente, você está em contato com todo mundo, tem grupos, a pessoa entra, eu moro no bairro tal, na cidade tal, no país tal, tem alguém? E tem alguém. Tem sempre alguém. Exato. Aliás, brasileiro tem todo canto. Mas eu achei que eu precisava tentar encontrar outras pessoas, fazer uma coisa para a Camila ver que outras pessoas também ali na Inglaterra falavam inglês, porque, claro, falavam português, perdão. Porque no Brasil, ela já sabia que o Brasil era um lugar onde era tudo em português, não é? Mas eu achava que também no dia a dia dela, para ela não se sentir diferente na Inglaterra, ela precisava conhecer outras pessoas que estavam na mesma situação. Muita gente tentava ensinar e não conseguia. E para mim, eu achava, nossa, mas para mim está sendo tão fácil. Não tinha opção para mim, era aquilo, não tinha, né? Mas parece ser tão fácil, por que as pessoas não conseguem? E daí que começou, que eu comecei a me envolver de uma maneira um pouquinho mais estruturada com a difusão do português como língua de herança. Mas sempre uma coisa assim artesanal, porque o passo depois foi, a gente tinha amigos, a gente fazia os play dates, ela ia lá, brincavam em português e tal. Mas aí a gente resolveu fazer uma coisa um pouquinho mais formal e não depender tanto da amizade das mães, porque esse tipo de coisa você tem que também aguentar a mãe, os pais e tal. E aí nós resolvemos fazer como se fosse uma escolinha, um clubinho, e convidamos pessoas. A gente colocava folheto na biblioteca, uma coisa assim que, sabe, fizemos a maior propaganda. Nossa, depois que eu tenho um baú com as coisas desse tempo, eu falo, como eu gastava tempo, entendeu? Fazendo tudo isso, um capricho assim, mas a gente faz pelos filhos, né? Enfim, aí juntamos um grupo grande de mães. Quer dizer, grande, devia ser umas 10 famílias, eu acho, que era grande para a época, para o lugar. A gente dividia o sábado em 2 partes. A primeira parte era a aula, era a língua, ensinava-se, enfim, através de joguinhos, uma coisa muito lúdica, mas sempre usando o português, tentando introduzir vocabulário e tal. Então a gente fazia essa parte na primeira parte da reunião. A segunda parte era sempre assim, uma mãe tinha que fazer alguma coisa com as crianças. Então, por exemplo, elas tiveram, uma das mães era dentista. Ela levou lá uma caveira, como é que se fala, um esqueleto para mostrar a boca, onde é que era, como é que era parte dos ossos, levou umas escovas de dente, deu para todo mundo. Fez uma sessão assim super divertida das crianças, tudo em português. Mas o que nós queríamos? Nós queríamos que elas tivessem algumas experiências em português que no dia a dia elas não iam ter. Aí uma outra foi lá, deu aula de yoga. Minha mãe, que é professora de música, foi lá, nem me lembro exatamente o que ela fez, mas tinha um piano lá. Aí ela pegou o piano, fez uma festa com as crianças, acho que eles fizeram um coral, não me lembro. Então, cada semana, a gente tentava pensar numa coisa totalmente diferente, trazendo uma pessoa diferente para interagir com as crianças. Então, eu acho que foi bem legal. E aí, logicamente, a gente fazia festa de carnaval, festa de São João, tudo que você possa imaginar, a gente fazia lá. Tinha um senhor, ele devia ter uns 80 anos, eu acho, ele levava o netinho. O netinho não falava uma palavra de português, mas adorava. E esse senhor morava ali na região e ele queria que o neto se envolvesse. E na época de Natal, ele era o nosso Papai Noel. A gente comprou uma roupa para ele. Tadinho. E ele sentava lá e falava com as crianças, e era o Papai Noel. Mas foi muito bom, porque todo mundo se envolveu, todo mundo sentiu que era um trabalho de equipe. Isso foi no começo dos anos 2000, então, aqui, pelos meus cálculos. Se a minha matemática não está tão ruim. A Camila nasceu em 98, então foi 2003, 2004, por aí. Mas nessa época, que nome vocês davam para essa modalidade? Vocês já falavam em português como língua de herança? Não, chamava-se Escola Brasileira de Bromley, EBB. Tá. E a gente era uma escola que a gente queria ensinar português para as crianças. Existia uma na Inglaterra, em Londres, que existe até hoje, que é o Break. Que era isso, era aula, as crianças iam lá, tinham aula de português.
E assim havia muitas, que a pessoa ia lá no sábado, tinha uma aulinha de português. Agora, tinha várias coisas. Primeiro, Londres é enorme. Para você pegar teu filho num sábado, ir lá para o outro lado da cidade, voltar. Acabou o sábado. A gente queria alguma coisa local. E a gente queria também uma coisa específica. Não era só, entendeu, ir lá e pelo que você descreve, tinha um monte de trocas ali, né? De, tipo, rotinas familiares, gente trazendo a sua profissão. Essa coisa comunitária, ela é muito da Gerança. Sem desmerecer as escolas. Eu mesma já tive uma escola. Mas eu acho que quando tem esse envolvimento dos pais ali na aula, tem suas inúmeras vantagens. Tem desvantagens, mas tem suas inúmeras vantagens, né? Exato, a proposta era diferente. A gente não queria só ensinar a língua para eles. E como eu te disse, para alguns dos pais, eu senti que não era exatamente o que eles queriam. Eles queriam levar o filho para uma escola e aprender a língua, quase como uma língua estrangeira. Então existe também essa necessidade. Algumas pessoas precisam de uma escola tradicional, que teu filho vá lá, tenha uma estrutura bem marcada, aprenda, sabe? O currículo assim, assim, assim. Mas no nosso caso era uma coisa diferente. E eu acho que era uma coisa tanto para as crianças como para os pais. Tá? Porque a gente tirava muito disso. Tanto é que depois que a minha filha não queria mais ir, eu continuei indo. Quer dizer, claro, pois era divertido para você também. Não é? E eu acho que e você aprende demais, lições de vida, experiências das outras pessoas. Então, muito disso aí, depois quando eu comecei a escrever o blog, muito vem dessa experiência também, não só a minha, não é? Mas também das outras pessoas, dos sucessos, das dificuldades, da situação de cada um. Então a gente vê muito que cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de fazer a coisa, não é? O blog nasceu então desse vazio que você deve ter sentido de não ter mais a iniciativa todo sábado. O blog surgiu porque depois de algum tempo eu era às vezes convidada para falar para um grupo de pais que estavam tentando ensinar português para os filhos, dar palestra aqui, fazer workshop ali, uma coisa bem assim informal. Mas daí com tudo isso eu senti que as pessoas estavam bem perdidas. E todo mundo que chegava, estava na mesma situação. Aí você falava, ensinava-se coisas, sei lá, dava algumas dicas para um, daqui a pouco chegava outro com as mesmas dúvidas e aquela dica que você deu lá não adiantou nada. Aí evoluiu para o blog. Um blog, uma maneira de você colocar lá e tá lá, né? Tá registrado. E aí eram coisas que eu sentia que as pessoas queriam, estavam interessadas em ouvir, em saber. E eu acho que foi uma coisa assim que ajudou muita gente. E eu fico super feliz. E estava lá, numa plataforma que vinha gente do mundo inteiro, e até hoje. Vem gente de tudo quanto é lugar, diz, nossa, mas foi tão útil, foi tão bom. E eu me sinto super feliz. Não, uma referência, sem dúvida alguma. Poder ajudar as pessoas de alguma forma, entendeu? As pessoas, tem gente que vem e diz, nossa, eu estava perdida, fiquei a noite inteira lendo achei teu blog, fiquei a noite inteira lendo, salvou a minha vida. Que ótimo, porque é por isso que está aí. E você meio que veio na história, né, da comunicação, porque você fala que antes não tinha essa coisa digital. Aí vocês fizeram as coisas bem pessoalmente, encontrando outro ali, saindo correndo. Depois você passou por blog. E agora, um dos desdobramentos do blog é o grupo no Facebook, Exato. Que é um grupo gigantesco. Exato. Tem gente do Brasil também, que quer daí fazer os filhos bilíngues lá. Conta um pouco do grupo. Pois o grupo, na verdade, eu herdei. Porque eu tenho o blog, aí o blog tem uma página no Facebook, né? Mas uma leitora do blog, na Itália, criou esse grupo. E me colocou como administradora. Ela falou, olha, vamos colocar esse grupo aqui para as pessoas poderem também discutir. Aí nós duas somos administradoras. Falei, tá bom. Aí ela ficou um tempo lá e foi embora. E eu fiquei com o grupo. Mas ali o meu papel é mínimo. Algumas vezes eu leio alguma coisa e comento, mas eles são... as pessoas que estão nesse grupo, é uma coisa incrível.
porque nunca houve discussão, nunca houve, e a gente vê nesses grupos de Facebook, nossa, cada outros grupos que eu pertenço... Caiu o mundo, né? Ali não, ali é todo mundo focado na mesma coisa, é um grupo maravilhoso, e aí eu não tenho crédito nenhum, porque eu simplesmente vou ali de vez em quando, olho, às vezes eu dou um palpite, mas é aquela coisa da internet, é uma coisa espontânea, não é? Era simplesmente um ponto de encontro e as pessoas vão chegando, e a coisa boa é que é um tipo de grupo em que as pessoas realmente têm um interesse comum e é tudo muito positivo, ali é tudo muito positivo. Agora, o problema desse tipo de grupo é o seguinte, a pessoa chega lá agora, não sabe de nada que aconteceu até aqui. Aí a pessoa faz a mesma pergunta. É quase como voltando ao que eu estava antes de fazer o blog. A pessoa chega lá e faz uma pergunta sobre a qual eu já escrevi 10 artigos no blog. Você já fez seminário sobre o assunto, entendeu? Ali naquele grupo de discussão mesmo, já teve 20 discussões sobre o tema, a pessoa vem e faz a mesma pergunta. Mas você sabe que eu acho isso positivo? Aí todo mundo vem e responde tudo de novo. Porque todo mundo... Ali, assim, o grupo é uma plataforma cheia de multiplicadores. Óbvio que, de vez em quando, por mais que... Não é uma questão só de opiniões diferentes. Eu acho que tem, às vezes, isso é no mundo do bilinguismo, no mundo da educação, é o achismo. Então, tem muita gente que fala assim, não, tem que ser assim, mas você foi estudar, você já deu aula muitas vezes. Não, isso dá certo com meu filho, isso não deu certo com meu filho. Isso eu acho complicado, mas ao mesmo tempo é o espaço, ali é o espaço para esse tipo de coisa. Então, por mais que você veja pessoas sendo convencidas por outras que com experiência estão mostrando o que deu certo, o que não deu certo, tem outras que, assim, então tá bom, eu vou fazer assim. Exatamente, exato. Isso faz parte, né? Exato, e se é isso que a pessoa quer, uma opinião rápida, não é um diagnóstico rápido, ali ela tem. Então, e quem quer estudar mais a fundo, as pessoas estão sempre circulando artigos e coisas que você pode, com base naquilo, também se aprofundar um pouco mais. Mas é bem interessante, e é isso que você fala, é verdade, que a pessoa vem e dá uma resposta convicta. Sabe? É isso! Teve uma recentemente que ela reclamava que o marido, que era de uma outra nacionalidade, e eles moravam num terceiro país, quase como a minha situação. Mas o marido queria que ela ensinasse para os filhos a língua dele, entendeu? E não a dela. Olha, os comentários, deve ter assim uns 500 comentários nesse post, porque todo mundo tinha opinião, entendeu? Claro, Cristina, como pode? Exatamente. Então, mas é também ali, naquele grupo que eu vejo muito também, é uma coisa um pouco emocional, de você sentir que tem outras pessoas também que estão passando pela mesma coisa que você está passando. Isso é muito bacana. Confirmation bias. Exatamente. Uma forma sim, exatamente. Mas é muito bacana de você ver que você não está sozinho. Exato. Que é total oposto de antes. Exato. Né? Porque, Cláudia, as pessoas têm a impressão de que português como língua de herança é uma coisa nova. Eu sempre lembro, o nome, o movimento, esse buzz ao redor dele podem ser novos. Mas não, a gente soube na conferência do ano passado que na realidade isso começou nos anos 70 com o grupinho que a Ana Maria Machado fez em Londres, muito parecido com o que você fez, e provavelmente antes dela ainda tiveram muitos outros. Porque a semelhança disso tudo não é o que, como se chama, agora tem uma coisa assim do povo ter, cada um tem uma sigla diferente, nada disso importa. O que importa é a essência. Por que você fez? Por que você passou um ano depois ainda fazendo? Por que esse pessoal precisa desse ombro? Gente, me ajuda. Eu vejo ali algumas vezes, algumas coisas até um pouco pessoais, que eu provavelmente não, mas você precisa disso, porque aí a gente chega na coisa da identidade. Exatamente. Ainda pessoalmente. Exatamente. É isso que naquela época você nem sonhava. Agora, como você disse, sempre existiu, porque sempre houve essa necessidade. E o que você falou da questão da identidade, eu acho que muito mais do que a língua é a questão da identidade das crianças. A criança que cresce e tem essa experiência,
consegue desenvolver, consegue lidar melhor com aquela dupla identidade que ela tem. Enquanto que com outras talvez isso se perca, não é? E esse também é um problema que daí perdura a vida toda. Porque a minha filha, graças a Deus, ela não quis mais ir para a escolinha, mas ela nunca parou de falar português. Para ela não era opção, porque já estava tão entranhado nela que a cultura brasileira, a língua, para ela não é opção. Para ela é parte dela. Desde pequena ela se vê com essa identidade. Agora, eu acho que esse é um risco que mesmo depois de ter ido à escolinha e tudo mais, da criança perder por abandono ou se negar a aceitar aquela identidade. Porque não gosta, porque, sei lá, entendeu? Teve experiências negativas. Então, isso aí Da onde você acha que isso vem, né? Porque, por exemplo, quando você diz assim, a identidade perdida, eu tenho certas reservas nesse sentido, porque vamos supor que você jamais tivesse falado português com a Camila. Você acha que ela teria uma identidade brasileira? Olha, de uma certa forma teria, e eu posso comparar isso com o norueguês. Por quê? O que aconteceu com o norueguês? Quando criança, ela falava norueguês. Só que ela foi perdendo, porque o meu marido não fez o trabalho que eu fiz. A vida dele era totalmente diferente e ele não tinha esse interesse, ele não... de uma certa forma, ele estava feliz se ela fosse inglesa, ele achava que era uma coisa positiva, que ele achava importante ela ser educada na Inglaterra, ele achava que o sistema educacional inglês era o ideal, então e não se ligou muito nisso, não era muito preocupado com isso. Então, a língua começou a enferrujar. Até hoje ela fala norueguês, tanto é que se a gente está numa situação que tem gente que fala português, tem gente que fala inglês, e a gente quer falar assim numa língua secreta, a gente começa a falar em norueguês. Mas ela não é fluente como ela é em português. Tá? Ela não é fluente como português. Agora, ela tem a identidade norueguesa também. Tá? E de onde você acha que vem essa identidade? Essa identidade vem do tempo que ela passa na Noruega. Não vem da vida do dia a dia dela na Inglaterra, de ler livros, de ver televisão, nada disso. Tá? É a família. Não vem do pai também? Não vem do pai. Vem muito pouco do pai, eu acho. Porque ele já é uma pessoa assim... ele é tão cosmopolita que ele já perdeu muito daquela coisa da Noruega. E vive fora. Ela nasceu fora da Noruega, nunca viveu na Noruega. Mas a gente vai de férias todo ano, e ela tem primos lá, e se relaciona muito bem com os primos e tal. E ela entende. Ela entende e tem coisas da cultura norueguesa que ela adotou. Tem coisas que ela gosta, que ela adotou. Tem coisas que ela acha que não precisa. Mas, então eu acho que ela tem conhecimento da língua, mas não é por isso. É pela experiência de ter ido para a Noruega. Logicamente, quando está lá, o fato dela entender um pouco, dela conseguir se comunicar com as pessoas, mesmo que num nível mais básico, ajuda. Mas eu acho que é possível. Eu te pergunto, desculpe te interromper, eu te pergunto isso porque da questão do pai dela. Porque eu acho que sem fazer desse conceito um conceito fluido, que também não é o meu objetivo, eu acho que funciona tanto para quem quer continuar essa língua como uma língua de herança e para quem não quer. Nunca é só a língua. Você tem uma visão de mundo, e aí eu estou falando dos pais, antes dos brasileirinhos, dos adultos, dos educadores, dos pais. Você tem uma visão de mundo que foi moldada de acordo com a língua e com a cultura na qual você cresceu. Daí eu também não sei se ele cresceu realmente na Noruega, mas, por exemplo, para os pais que dizem, não, eu não quero nada a ver com brasileiro. Ok, você é brasileiro. Pois é. Os seus valores, o jeito como você explica, você falar isso, eu não quero nada a ver com brasileiro, é super brasileiro, né? Não é? Exato. Porque, desculpa, não tem outro jeito de você dizer. E eu acho que esse tipo de identidade, esse tipo de elemento, a identidade, a cultura, os valores, o jeito que você come, o que você come, o jeito que você observa leis e como você apresenta isso para as crianças, é quase que um
quase que aquelas coisas que você vai passando de maneira invisível para a criança. A língua é invisível também mesmo. Entende o que eu quero dizer? E eu acho que, por exemplo, especialmente agora, que a gente está nesse momento político no Brasil, assim, super complicado, super especial no sentido que ele vai ser definitivo para uma série de né, coisas futuras, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala do Brasil. Assim como a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala do lugar onde a gente está, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que agora a gente está numa situação que, na minha vida, eu nunca passei por uma situação assim com relação ao Brasil. Uhum. Porque cada dia vem uma coisa nova do Brasil que eu mesma, que sou assim, super, né, Brasil, tudo Brasil, eu já estou assim, querendo um pouquinho de distância. Porque a gente está num período muito especial, as coisas estão aparecendo muito e está aparecendo muita coisa negativa. A imagem do Brasil está péssima e cada dia fica pior. Os incidentes só essa semana são coisas assim que você fala, nossa, o que está acontecendo? Então, essa é uma situação pela qual eu nunca passei e nunca tive que lidar com isso. Uhum. Então, para mim foi sempre muito fácil passar em casa. Você tem duas coisas, como você falou. Tem o que você transmite por osmose, mais ou menos, é quem você é, a maneira que você reage às coisas. Tá? E aqui em casa existe um contraste muito grande, porque você pega um escandinavo e um brasileiro, é quase que dois extremos da balança, né? Com relação a isso, sempre foi muito fácil passar essa ideia que no Brasil é tudo lindo, a gente vai de férias, faz sol, as pessoas são alegres. Tanto é que a Camila muitas vezes me pediu, vamos morar no Brasil é tão melhor. Aí eu tento explicar para ela, né, por que a gente não mora no Brasil, né? Olha, a gente não mora no Brasil é por isso, por isso, por isso. Aí agora que ela já tem idade, fala, assiste o Jornal Nacional um dia que você lembra por que a gente não mora no Brasil. O país são as pessoas. Eu tenho uma amiga que ela mora aqui em Portugal também. Aí ela sempre fala assim, o que é a melhor coisa do Brasil? A melhor coisa do Brasil são as pessoas, né? E o que é a pior coisa do Brasil? A pior coisa do Brasil são as pessoas. Então é bem por aí. Então você tem... o Brasil não tem necessariamente que ser toda essa confusão que está acontecendo lá. Porque por trás disso tudo continua lá a tua família, teus amigos, um ritmo de memórias. Exato. E eu acho que é isso aí que você passa. Entendeu? O que está no noticiário agora tá aqui hoje, mas amanhã vai mudar. A coisa vai né, progredir. E eu acho que também você pode mostrar que em qualquer lugar do mundo você tem as pessoas do bem e as pessoas que não são tão do bem e que as coisas às vezes entram numa bola de neve, não é, que não são tão significativas assim. Uhum. Então eu sempre, para mim sempre foi fácil passar uma imagem do Brasil positiva. Sempre, apesar de ser realista, apesar de dizer, é muito maravilhoso assim, mas a gente não mora lá por isso e por isso e por isso. Você não vai para a escola. Eu quero ir para a escola no Brasil, porque via na televisão, via nos filmes, que é ótimo, maravilhoso. Não, você não vai para a escola no Brasil porque a gente acha que a escola aqui vai te educar melhor e tal. Então, quer dizer, sem você ser muito crítico, sem você também demonstrar que uma coisa é negativa, você mostra que você fez uma opção. Não é? Mas que aquilo também está lá como uma opção, não é? Uhum. Então, em uma outra fase da vida, num outro momento, pode ser que aquilo lá seja uma opção. Mas eu acho que o que você falou, que é muito importante você não ser crítico, nem ao que está lá longe, nem ao que está aqui perto. Porque a criança vai absorver esse tipo de atitude. E isso não é bom. Por exemplo, você mora na Inglaterra, mas você não é inglês. Aí, se você não lida bem com as coisas na Inglaterra, a criança está vendo que o diferente não se encaixa. Tá? E para uma criança que vai crescer com essa identidade de ser diferente, você está criando não é? Você está criando um problema para a criança para a vida inteira. Então, essa questão de você sempre demonstrar que você está em harmonia com o lugar onde você está, não significa que você acha que o lugar é perfeito.
acontecem Pois é, isso que eu ia falar, não é não ser crítico, é de repente filtrar o que você passa por uma cabecinha que ainda tá em formação, porque a gente é muito injusto, não é, Cláudia? A gente acha que tudo que a gente viveu é estatística, isso não é verdade, tudo que aparece no Jornal Nacional é estatística. Não é verdade, um monte não está sendo mostrado, e talvez até, ainda bem, porque senão a coisa estaria pior, mas um monte que é bom não está sendo mostrado para mostrar um contexto. Por exemplo, sem julgar os valores, os motivos pelos quais as pessoas se mudaram, eu não me mudei porque eu estava fugindo da violência, eu não me mudei porque eu estava fugindo na época que eu estava aqui, que eu me mudei, era o Lula. Eu não me mudei por conta disso, eu me mudei porque eu queria estudar inglês, eu cheguei aqui e eu me encontrei, aqui fiquei. Eu acho que a gente não precisa dessa causa e efeito agora. Eu não consigo dizer, eu não quero mais ser brasileira, eu não quero mais nada a ver com o Brasil, por conta da ciclovia ter caído, 2 pessoas terem ficado na praia por um tempo e ninguém... Isso não tem nada a ver comigo, porque essa maldade é humana, não é do brasileiro, né? Faz parte desse contexto. Então eu acho que se a gente separa, a língua tem chances de continuar viva, né? Essa vitalidade tem chance. Se não, é aí que é o perigo. Na minha opinião, se você fala tão mal do Brasil, daqui a pouco o seu filho vai estar pensando isso de você. Mas é isso? É isso! Porque você é Brasil. Para ele, você é referência. Exatamente isso. Exatamente isso. É o contraproducente assim, máximo da coisa. Não é? Então, a situação é difícil. Você tem que lidar com cuidado. E uma coisa é, você pode ser realista, mas você ser crítico demais e você começar a meter o pau no Brasil, vai levar a quê? Exato. Não é? Esse nosso debate aqui vai mudar o quê, né? Exatamente. Vai melhorar? Vai mudar alguma coisa? Não. Então vamos ser, né, pelo menos nós, vamos ser calmos e educados e ter um mínimo de respeito por tudo, porque você também tem que ter respeito pelas pessoas que estão lá. Você começar a falar mal do Brasil, meu Deus, são milhões e milhões de pessoas que estão lá que não querem aquilo, entendeu? Que não querem que se bagunce a coisa, que não querem aquela imagem ruim do Brasil lá fora. Mas, sabe, e você vai o quê? Vai botar fogo no circo? Não, você tem que... Nós que somos nós, e principalmente que estamos de fora, não é? É bom que a gente também tenha um pouquinho de compostura ao lidar com isso. E os filhos percebem. Exato. Sabe que nesse mês de maio a gente sempre celebra a língua portuguesa, porque é o dia do português como língua de herança, é a conferência. Calha também que nós temos o dia da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa. E eu venho trabalhando o tema de que essa língua é inútil, porque eu ouvi isso de alguém uma vez. Então, há 2 anos atrás, quando nós criamos o dia, um dos jornais brasileiros aqui, que por sinal está na Flórida, falou que a gente tinha criado. E você não imagina o número de comentários no Facebook que, em linhas gerais, diziam isso. Por quê? Por que continuar falando? Essa é uma língua inútil. Tudo em português, né? É maravilhoso isso, porque a inutilidade de uma língua, de repente, seria a solução dos seus problemas no exterior. Você negar uma parte tão visível sua, porque eu estava falando, né, tem muitas coisas invisíveis, mas a língua não é invisível. Ela fica no seu sotaque, ela fica no jeito que você organiza a sintaxe na língua local. Ixi, isso é uma discussão que eu e meu marido estamos o tempo todo. Não é assim que se fala. Ou pior, eu não estou te entendendo. Porque você se organiza dessa maneira. Então essa inutilidade da língua não é isso, você não entendeu nada. E eu acho que, vamos pensar de repente em umas 2, 3 dicas para a gente dar para os nossos ouvintes e para os leitores do blog e tal, porque não deve estar fácil, é muito complicado. A gente só se importa em criticar, em falar mal, porque a gente ama, a gente tem aquela... Exato. Essa ligação não saiu de lá, senão a gente não falava mal, a gente não estava nem aí. Assim, a primeira dica, e acho que a principal, é o controle emocional que eu estava falando. Porque é muito fácil você ficar totalmente nervosa ou, sei lá, revoltada e falar um monte de coisa.
E isso não vai ajudar nada, não vai ajudar nada no Brasil, não vai ajudar nada na tua casa, na tua situação, e provavelmente vai criar um tipo de resistência dos seus filhos com relação a tudo que tem a ver com o Brasil, né? Eu acho que se você não quer que teu filho saia falando essa língua é inútil, ou não quero nunca mais ir para o Brasil, você tem que mostrar que tem saída. Você tem que mostrar que é um país de gente boa, que é um país que... Porque o que eu acho é o seguinte, o Brasil é um país de gente feliz, que apesar de tudo, consegue ser alegre e ser feliz. E isso é uma coisa fantástica, uma coisa, acho que, única no mundo. Então, é isso aí que você tem que valorizar, de uma certa maneira, e mostrar que todo o resto a gente dá um jeito, mas mesmo numa situação como na do Brasil, a gente também tem um pouco de responsabilidade. Você não vai embora e xinga, diz não quero mais saber, tá? Você, mesmo longe, você pode ter um envolvimento. Então, eu acho que isso aí, mostrar isso é uma lição para o teu filho. Não só sobre o Brasil, mas sobre como lidar com coisas que não dão certo na vida. Entendeu? Você vai desistir, você vai jogar fora, você não vai fazer nada? Não. Vai dizer que não tem jeito? Claro que tem jeito. Pode ser difícil, muito difícil, mas tem jeito. E tem jeito se todo mundo fizer um pouquinho. Então, eu acho que isso é o principal. Se você vai criticar de alguma forma, critique, mas também traga uma solução, traga alguma coisa, né? Eu acho que isso aí, para mim, seria o principal. E não se aplica só ao Brasil. E eu acho que uma outra dica também é você valorizar as pessoas. Aquele negócio que eu falei, a melhor coisa do Brasil são as pessoas, a pior são as pessoas. Mas você valorizar lá no Brasil as pessoas, que são as pessoas que você ama, as pessoas que você sabe que são as pessoas que fazem o Brasil uma coisa boa, não é? E tentar manter esse contato. Então, para o teu filho ver, teu filho, teu marido, quem seja que está dizendo que isso aí não vale a pena, não é? Ver que vale a pena, que não é só política, não é só economia, sabe? Não é só isso. Tem vida, tem pessoas lá. E como eu falei, no teu dia a dia, evitar a crítica não só ao Brasil. Filtrar, né? Exato, exatamente, filtrar, isso é importante. E mostrar também, tentar de alguma maneira ver de uma forma que isso aí passa, isso vai passar. Exato. Tá cada dia mais difícil, como eu te falei, tá bem difícil. Né? Cada dia sai uma coisa que você diz, meu Deus, só no Brasil, como é que pode, né? Essa frase, só no Brasil, ela é muito injusta, porque não é verdade, não é? Mas é só o que a gente está vendo, porque é só o que a gente realmente tem em relação. Exato. Eu até diria, não sei, você tem uma filha mais velha, eu acho que algumas coisas podem até ser discutidas com os mais velhos, que de repente se interessem, porque está sendo falado aqui, né, por jovens e adultos que leem jornais, que assistem aos noticiários. Eu acho que de repente trazer essa oportunidade para que ele discuta com você, para que você também vá atrás. Eu acho que uma grande lição disso, e talvez algo bem, bem triste, nunca nós temos o acesso à verdade. Ou, para termos o acesso à verdade, a gente tem que ir atrás de muitas fontes, e isso não é só sobre o Brasil. Quantos escândalos com o dinheiro público, com os interesses públicos, ou pior, quantos crimes não são acobertados porque as pessoas acreditam no que a CNN está falando, a Globo está falando, a BBC está falando. Não é só isso, a gente tem que ir atrás dessas outras fontes, e isso pode ser uma oportunidade de ensinar aos nossos brasileirinhos a ir atrás, a pesquisar, como você falou. O que eu não entendo, eu vou atrás e leio, né? Isso não deixa de ser uma oportunidade para construir a partir disso, porque senão, gente, realmente, tá triste a coisa. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso o papo. E, bom, nesse mês, então, a gente tem diversas comemorações acontecendo pelo mundo em relação ao Dia do Português como Língua de Herança. Fique ligado nos nossos canais para você saber onde tem uma perto de você. Até a próxima. Tchau, Felícia. Obrigada.